Bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje, a gente mergulha na vida e na obra de Fyodor Dostoiévski, né? Um gigante da literatura mundial. Um nome enorme, sem dúvida. E a nossa fonte aqui é uma biografia bem detalhada. A missão, digamos assim, é tentar entender como as experiências intensas que ele viveu, e foram muitas, como elas forjaram a visão dele sobre a condição humana. Exato. Tudo começa lá em Moscou. Ele era filho de um médico militar, um jovem que, desde cedo já gostava muito de literatura e tinha essa ligação forte com a fé cristã ortodoxa. Essa base foi fundamental. A fonte mostra bem a influência da mãe, né, com a leitura da Bíblia e também o contato com a vida mais rural lá em Darovoia. São coisas que a gente vê depois na obra dele, sabe? Para engenharia militar em São Petersburgo, uma carreira que, ele não tinha a menor vocação. Imagina a frustração. Ele até tinha, parece, um certo talento para desenho, né? Mas engenharia não era para ele. Definitivamente não. Tanto que, assim que pôde, ele largou tudo. Foi se dedicar à escrita mesmo. E a primeira aposta deu muito certo. Pobre Gente, lá em 1846, foi um sucesso, foi aclamado. Foi, sim, um sucesso imediato. Parecia que a carreira ia decolar, né? Mas essa fase boa de sucesso acabou durando pouco, não foi? Durou pouquíssimo. O envolvimento dele com o Círculo Petrashevsky mudou tudo, de forma drástica. Ah, o Círculo Petrashevsky. Sim, era um grupo que discutia literatura, filosofia, mas também ideias, assim, mais socialistas, utópicas, reformas, coisas que o regime do Czar via como, subversivas, né? Claro. Perigoso para a época. E isso levou à prisão dele e de vários outros membros em 1849, e o momento mais terrível foi a condenação à morte, fuzilamento. Poxa vida. E pior, uma encenação cruel. A ordem cancelando a execução só foi lida no último instante, sabe? Quando eles já estavam lá, prontos para morrer. O impacto psicológico disso foi para sempre. Que coisa horrível. Uma experiência devastadora mesmo. E em vez do fuzilamento, ele pegou o quê? 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria? Exato. 4 anos na Sibéria, catorga. O único livro permitido era a Bíblia. E depois disso, ainda mais 6 anos de serviço militar obrigatório, também lá na Sibéria. Nossa, uma década inteira de exílio, então. Como é que alguém sai de uma experiência dessas? Como isso transformou ele como escritor, como pensador? Olha, foi uma transformação radical. A fonte argumenta que o exílio não só intensificou a fé ortodoxa dele, mas deu uma forma muito particular a ela, sabe? Confrontada com o sofrimento real, com a complexidade dos outros presos. Uhum. Entendi. Essa imersão na dor, na questão do livre-arbítrio, na busca por redenção, isso virou o centro da obra dele. Quando ele volta a escrever, isso explode em Notas do Subterrâneo. Ali já tem uma intensidade psicológica, uma exploração de dilemas éticos que virou a marca registrada dele, né? Sim, sim. O estilo ficou mais denso, mais febril, como dizem. Exatamente. E dessa forja, dessa experiência toda, saíram obras monumentais como Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios e, claro, a obra final, Os Irmãos Karamazov. Todas obras-primas, né? E é interessante também que, nas viagens pela Europa depois, ali pelos anos 1860, ele se torna um crítico bem ácido do materialismo ocidental. Ele contrapõe isso ao que ele via como a profundidade espiritual russa, os valores cristãos. Sim, ele defendia uma identidade russa autêntica, né? Mas a vida pessoal dele continuava um caos, né? Tinha a epilepsia que o acompanhou a vida toda e aquele vício terrível em jogo. Pois é, adversidades que parece até paradoxal, mas que parecem ter alimentado ainda mais essa investigação literária dele sobre os abismos da alma humana, né? Sobre os conflitos morais. Faz sentido. E a fonte dá muito destaque para a segunda esposa dele, a Anna Grigorievna. Ela foi fundamental para dar alguma estabilidade para ele. Ela era estenógrafa, administrava as coisas. Foi um porto seguro. Ah, que bom que ele teve esse apoio. Sim. E mesmo com a dor imensa de perder 2 filhos pequenos, a fé dele persistiu. Talvez não como uma resposta fácil, mas como um jeito de encarar o sofrimento como parte de um mistério maior, entende? Entendo.
E essa visão toda parece que culmina mesmo em Os Irmãos Karamazov, né? Onde a ideia do amor cristão ativo, da responsabilidade de cada um por todos, é muito central. Muito. E aquele capítulo famoso, O Grande Inquisidor, dentro do romance, nossa, é uma das explorações mais poderosas da literatura sobre liberdade, fé, poder. É uma síntese incrível das inquietações dele. Uma discussão filosófica e teológica profunda ali. Sem dúvida. Dostoiévski morre em 1881, né? Mas o legado dele é imenso, transcende a literatura. Ele é estudado por filósofos, teólogos, psicólogos. Até hoje, né? Com certeza. A profundidade com que ele retratou as contradições humanas, essa luta entre fé e dúvida, razão e emoção, continua muito relevante. Ele se consolidou não só como um romancista genial, mas como um interlocutor essencial sobre o que significa ser humano. Fica muito claro, então, como a vida e a obra dele estão, assim, totalmente interligadas. Uma trajetória cheia de extremos, sucesso, prisão, quase morte, exílio, perdas, vício, mas também uma fé muito resiliente e uma criatividade, nossa, avassaladora. Tudo isso junto, né? Exatamente. Tudo isso convergindo para essa literatura de impacto tão duradouro. E talvez a relevância permanente dele venha justamente dessa coragem. A coragem de olhar de frente para as questões mais difíceis da existência, sabe? Sem dar respostas fáceis. O bem e o mal, o sentido do sofrimento, a liberdade, a possibilidade da fé num mundo que já estava se modernizando. Questões que continuam conosco. Continuam e muito. E aí fica uma reflexão final, talvez. Considerando essa análise profunda que Dostoiévski faz da alma humana e a crítica dele a certas tendências da modernidade lá no século XIX, como será que essas inquietações dele sobre fé, dúvida, sentido, como elas se conectam com as nossas buscas, individuais e coletivas, hoje em dia? De que forma será que isso ainda ecoa?